Apresente o Hugo aí e a Rulissa. Tá bom. Bom, o Hugo é um profissional que está no mercado desde 81. Ele teve uma formação técnica num curso de técnico mecânico, na época na ET Lauro Gomes. Depois se formou engenheiro pela Faculdade de Engenharia Industrial, pela FEI. Então, ó, veja, é mais um técnico com engenharia, como eu. Sim. Só terminando a minha graduação, parti para administração industrial na Vanzolini. E, por último, meu MBA em negócios internacionais, que eu fiz pela FGV e pela Ohio University. Tá? Não fui de muitas empresas, fiz carreira na Arno, que hoje é Grupo SEB, tá? Arno Eletrodomésticos, então vivi a fase da Arno do seu Felipe Arno e depois para uma multinacional francesa, que é o Grupo SEB. Saí da Arno, fui para Texas Instrumentos, onde fui diretor de operações. Tive a oportunidade de viajar muito para a Ásia, porque o business central do nosso business era lá. E depois fui para o mercado automotivo, onde eu administrei uma estamparia para uma família de espanhóis na região de Guarulhos, em São Paulo, onde fiquei por 12 anos. Em 2015, me dediquei só à minha consultoria, que se chama Rules and Business Strategy. Né? É uma consultoria focada na parte industrial, sendo que parte administrativa também temos algumas competências para ajudar a equacionar as empresas na parte financeira, na parte comercial, mas o foco é a parte industrial. Continuamos no setor automotivo, onde prestamos trabalhos para alguns sistemistas, montadoras. Fui realizar alguns trabalhos para o Grupo SEB, lá na planta de Recife, né, para ajudá-los a equacionar alguns problemas que tiveram. E falo do Grupo SEB porque fui um ex-funcionário que fui convocado lá para auxiliá-los, né? Trabalhei em outros segmentos também, um pouco diferentes do automotivo. E fico à disposição de empresas que queiram trabalhar gestão de fábrica, melhoria contínua, ferramentas de qualidade, formação de times de alta performance, que é uma coisa que sou um tanto quanto apaixonado por isso. Né? E coisa que eu gosto, e eu acho que uma das coisas que para um profissional ter sucesso na sua carreira, na sua vida, ele precisa ser apaixonado pelo que faz. Né? Tem que ter propósito, senão não vai. Ele pode ter a profissão mais simples do mundo, desde que ele faça com amor, ou com um propósito, como você coloca, tem certeza que ele vai ser um bom profissional. Né? As empresas vão se enfrentar com alguns problemas. Primeiro, que é a questão de abastecimento, porque várias reduções foram feitas, né? Com isso, tanto questões de mão de obra quanto de estoques de componentes, de produtos, enfim, foram muito reduzidos. Então, toda a retomada de processo, além da questão financeira, porque durante essa parada as empresas foram estranguladas financeiramente, mesmo com as ajudas que as linhas de crédito para pequena, média, grande empresa que ocorreram, fica difícil você falar que as empresas vão ter condições financeiras de uma rápida atuação. Eu acho que isso vai levar ainda um certo tempo. Então, quando você passa as fases de reorganização no teu efetivo, matéria-prima
disponível para fabricação, aí você encontra as dificuldades em relação ao processo, que é onde a experiência continua fazendo, né, uma diferença grande, e principalmente na hora em que as empresas não têm muito recurso, né? Então, a questão do expertise, a questão da vivência, a questão de organização, ela é fundamental para a retomada dos negócios e possivelmente a retomada de crescimento, né? Sim. Então, Agora, eu gosto, assim, né, nesses bate-papos, eu sempre gosto de puxar algumas visões que a gente não vê por aí, né? E puxar a expertise de quem tem essas reflexões comigo, né? Eu sempre coloquei como algo muito interessante que nos momentos de crise são os bons momentos para a gente fazer mudanças, ajustes positivos, né? Então, muitas vezes a gente não faz no dia a dia das empresas, não se faz uma mudança, uma melhora no processo, porque a coisa está pegando fogo, né? sim, E aí, no momento de crise, como já ocorreu em outros períodos aí, o pessoal efetivamente acaba não fazendo. E a solução é corta, né? E muitas vezes são os profissionais mais especializados, né? Que têm uma remuneração melhor, que são desligados do projeto. E aí quem fica ali vai tocando o barco do jeito que está, e muitas vezes os projetos, os conceitos vão se deteriorando, né? Você, na visão de consultor, né, que também faz serviço de trabalho de assessoria ao longo do tempo, o que você vê e das outras crises também, né, que tivemos em 2008, tivemos em 2015 outra, estamos em uma bem mais profunda, que envolve várias, não só do mercado automobilístico ou financeiro, né, envolve várias coisas. O que você vê desse momento nesse aspecto da, do quão profunda é a denegrir a capacidade das empresas nesse momento? você falou de algumas crises, né? Eu me formei em dezembro de 1986. E antes disso eu tinha formação técnica. Peguei a crise de 81, de 85, de 90, de 95, 97, 2000, 2008, 2012, 2015, enfim. Eu acho que boa parte da minha carreira, ou quase toda, ela teve muitos reflexos de crises em três diferentes segmentos de mercado a qual eu atuei, né? Eu acho que quando você vive um momento de crise onde as despesas precisam ser reduzidas a qualquer custo, né? Lógico que é sempre importante manter o teu expertise. Então, apesar de entender que a demissão ela é um fator crítico, eu acho que ele tem que ser postergado até o último momento em que as empresas enxergam que isso é possível, né? Uhum. Dependendo da gravidade da situação, e essa crise, por conta da pandemia, ela praticamente parou toda a economia, né? Você não tem o que fazer. Então, você pode trabalhar com reduções de jornada, reduções de salário, redução de várias formas, mas você acaba tendo que se desfazer de parte do seu efetivo, né? Quando eu falo que o grande problema da retomada
você conseguir estabilizar o seu negócio novamente, né? Ele requer algumas coisas que eu acho que é importante. O primeiro é a capacidade de você inovar e a sua criatividade. Né? Porque se você não tem dinheiro para manter as pessoas no seu efetivo, se você tem dificuldades de comprar matéria-prima, efetivamente você não vai investir no processo. Né? Então, eu acho que a oportunidade que as empresas têm em buscar soluções simples e rápidas, né? Esse talvez seja o grande legado e o grande aprendizado das grandes crises que a gente enfrenta. Né? Você hoje, dentro de uma área industrial, é claro e líquido que tem que fazer mais com menos. Né? Essa é uma regra de mercado já de muitos anos. Né? À medida que o mercado se globaliza, à medida que o Brasil abre suas fronteiras, essa é uma condição sine qua non dentro das indústrias. Né? Ou você tem produtividade, ou você tem eficiência, ou você tem preço, ou o seu produto está fadado a ser extinto do mercado, ou ser transferido para um outro centro de negócios industrial em que se fabrica a um custo bem menor. Né? Esse é o Por preço falta que a de gente... qualidade ou competitividade, né? É, a questão da qualidade, eu acho que ela é uma condição assim. Hoje você não discute se você tem ou não tem qualidade. Se você não tem qualidade, você está fora do mercado. Tá? Acho que as empresas, principalmente nos últimos 10 anos, aí, investiram muito em processos de gerenciamento de qualidade. Então, hoje a qualidade não é mais a visão do inspetor controlando peça a peça, no pé da máquina. Né? Hoje você tem que ter o seu processo sob controle. Né? Então, se investiu muito em dispositivos de controle, capabilidade de processos, em ferramentas mais robustas, né? Porque a qualidade ela deixa de ser um diferencial no instante em que ou você tem ou você não tem. Né? Falando E, da é- indústria e, é- automotiva, e isso fica até um pouco além de ter o certificado ou não, né? Porque a gente vê várias empresas que têm o certificado ou certificam um departamento ou outro, né? Mas não tem um comprometimento com a qualidade. Algumas atuam simplesmente para dizer que tem o papel, né? Da mesma forma que tem vários profissionais que vão atrás de cursinho só para ter o papel, algumas empresas também vão atrás de ter somente o certificado. E fica bonito ali, né? Na porta, ISO, né? é, mas se você pega mesmo a evolução das normas, né, e dos requisitos, As mais novas já puxam na orelha para mudar isso, né? As sim, versões atuais. as versões atuais elas estão muito mais focadas com o negócio ser sadio, né, a empresa ser rentável, né, não esquecendo da robustez nos processos, né, mas fazendo com que a ferramenta de qualidade ela seja uma ferramenta de gestão que contribua para poder fazer com que a empresa tenha resultados positivos. Né? É um pouco diferente de lá na época de 96, 98, quando surgiu a certificação da norma, né? Até um pouco antes, em que era muito isso, né? Era legal ter o papel na parede. Eu fui auditor da ISO 9000 e era bacana, era um status legal. Mas isso deu a sua contribuição no sentido de que hoje, né, as empresas precisam priorizar a sua rentabilidade e os seus negócios. Então, quando eu falo de simplicidade e de criatividade, é porque assim, você no piso de fábrica é onde você tem as maiores oportunidades de redução de custo.
muitas vezes dentro das empresas, né? Como muitas vezes o trabalho é repetitivo, você se acostuma com aquilo e você deixa de enxergar boas oportunidades de ser mais competitivo e mais produtivo. Aí é onde a experiência ela tem um foco e um dinamismo muito interessante, porque ela te ajuda a sair da caixa, a conseguir enxergar oportunidades aonde você acha que já Estão foi esgotados, né? Ah, faço o melhor, estou fazendo já o melhor, né? isso. Ninguém faz igual a mim. É mais ou menos um pouco disso que a gente escuta, né? E é ao passo que não, você tem oportunidade sim, né, de poder efetivamente fazer melhorias, né? E o grande segredo nisso, e aí que eu reforço o trabalho da experiência, né, é você fazer com que as pessoas envolvidas no processo e para, né? Então, um profissional com um pouco mais de vivência, ele tem um pouco mais de facilidade em fazer com que o time se envolva em busca de um objetivo melhor, maior, né? Eu falo muito na questão das equipes de alto desempenho, né? Que durante um período isso funcionou como se fosse uma moda, né? Mas hoje é o que efetivamente as empresas precisam, né? As empresas precisam desenvolver os seus grupos autônomos, porque níveis de gerenciamento foram suprimidos até por questões de eficiência. Precisa formar, que é o que a gente costuma chamar os times de alta performance. São aqueles que fazem parte do processo, buscam otimização de resultados, né? E a melhoria contínua. É o grande segredo e a grande chave para as empresas pós-pandemia voltarem a patamares de sucesso e de continuidade dos seus negócios, né? Porque muitas vão ficar aí no meio do caminho. Sim. Vou puxar uma outra coisa interessante que eu acho que você talvez tenha uma visão bem semelhante à minha, né? Mesmo nesses times de alta performance, né? Nós ainda vemos muitos profissionais dentro das empresas habituados com, olha, eu cuido aqui do meu, né? E não se envolvem nos demais departamentos, nos demais pares, talvez por conflito, né? Ou porque realmente, não, isso aqui não me interessa, eu não vou correr atrás. E isso, de alguma forma, traz certa perda de desenvolvimento para a empresa, né? Onde existe o compartilhamento de ideias para se somar, se achar soluções, né? Você, como consultor, o que você vê disso aí? Acredito que você vê muito disso aí. Na verdade, é assim. Existem alguns pontos que explicam isso e não é que eu vejo muito isso. Isso é uma situação normal dentro da. É o tradicional, né? Não é uma coisa, É, acontece aqui ou ali, rotineira, não. Isso aqui é o que mais acontece, né? na verdade, é a realidade, né? Porque você acaba envolvendo egos, você acaba envolvendo o sentimento das pessoas, né? E, e se deixa de trabalhar a questão do coletivo, né? Diria para você que mais ou menos em 2000, enfrentei um problema semelhante com um grupo muito capaz, né? Mas muito individualizado, né? Quanto mais capaz é o grupo, né, mais esforços você deve fazer para poder fazer com que ele se torne efetivamente um time, porque o resultado é exponencial, tá?
Foi um processo muito legal de aprendizado, porque a gente trabalhou muito na questão de que o meu problema passa a ser o problema do outro também. Com isso, você consegue fazer com que os resultados possam efetivamente serem melhorados. Tá? Eu recomendo, não sei se você já assistiu, mas tem um filme, é um caso real, tá? A década de, acho que é lá no final de 90, no começo da década de, final de 90 de 2000, o nome do filme chama-se Duelo de Titãs. Tá? É a história de um técnico negro que vai para uma cidade na década de 70 extremamente racista nos Estados Unidos, tá? E ele tem que conduzir o time de futebol americano da universidade. Tá? Então é muito legal e fica muito claro, né, e é um fato real, não é uma história, né? Esse ponto da questão da vaidade, dos valores, né? E como a disciplina, o treinamento, né, são importantes para que você consiga fazer com que as pessoas pensem de uma forma coletiva. Né? Eu ainda adicionaria, eu acho que eu já assisti esse filme, o quanto tem de persistência e propósito, né? Sim. Porque não adianta você ter a disciplina e não ter propósito, né? E aí muitos, isso, como você comentou, é uma coisa muito rotineira e a gente vê, é o dia a dia, né? As pessoas trabalham e o cara tá ali, ele não está trabalhando para a empresa, né? Para o bem coletivo, ele está trabalhando garantindo o dele, né? Opa, eu não vou mexer ali porque ali vai me deixar numa situação desconfortável. Mas se tem um gestor por trás e entende a situação, cara, mexe aqui que isso aqui é bom para todo mundo, né? Mas gera certo desconforto. Ou seja, todo mundo fica procurando ali no dia a dia suas zonas de conforto e no coletivo a coisa não caminha, né? Esse aí, quando você fala da questão de propósito, eu acho que aí o trabalho do consultor, o trabalho de um profissional experiente, né, ele pode mudar, né, o status quo aí da situação. Né? Eu acho que tem algumas etapas que você tem que cumprir para que efetivamente você consiga fazer uma transformação, porque não é só uma mudança, isso é uma transformação de atitudes, é uma transformação de postura. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: se você é o líder, você tem que conhecer o seu liderado, não só as coisas boas que ele faz, mas as dificuldades e as deficiências que ele apresenta. Né? Porque o segredo do bom líder é você conseguir extrair do seu liderado o melhor daquilo que ele melhor sabe fazer. Né? Então, é onde você define as posições. Né? Imagina um time de futebol. Né? O cara que tem habilidade para defender, você não vai pôr ele lá de centroavante para fazer gol. A habilidade dele é não deixar com que os outros façam gol. Né? É a mesma coisa no trabalho. A gente precisa enxergar as aptidões e aquilo que cada profissional tem de melhor, colocá-los em funções que eles efetivamente possam render o melhor. Porque aí, a partir da hora que o rendimento do profissional ele percebe que ele está sendo efetivo, está tendo um resultado positivo, ele se automotiva para poder buscar resultados melhores. É onde você consegue distribuir e ter as responsabilidades divididas. Né? Você escuta muito o seguinte: já fiz a minha parte, agora é com fulano. Já entreguei, agora é com o ciclano. Né? Aí você faz a pergunta, mas tá bom, você fez a sua parte, você fez a sua, você fez a sua, você fez a sua, e o cliente recebeu? O cliente está satisfeito com o nosso trabalho? E a empresa recebeu, né? Parece que
Parece que o material não foi nem entregue, né? É. Então, cada um fez a sua parte, muito legal, ótimo, parabéns. E o cliente, que é a razão de estarmos aqui, ele não está satisfeito com o nosso trabalho. Tem uma outra posição, quando a gente faz essas comparações assim com futebol, né? A parte de estratégia, eu sempre me vem muito à mente agora a condição daquele jogador que é dito como fominha, né? O cara pega a bola, aconteceu 3, 4 rodadas ali do jogo, pô, nada aconteceu. Aí ele pega a bola, sai tocando. Aí o cara não dá conta, ele pega a bola de novo e vai levando, vai levando. Quando você vê o cara tá defendendo, atacando e fazendo gol, né? E os outros, pô, você é fominha, falou, pô, mas quando a bola chega aí pra ti, você não faz, né? Então tem um acerto aí que a gente precisa entender também a maturidade, trazer a maturidade para todo esse mercado para que a coisa evolua com sustentabilidade, né? Aí é muito importante as questões de feedback. Tá? Quando quando eu escutei a primeira vez, não, feedback, legal. Agora não é fácil praticar o feedback. Tá? Então aí você começa a enxergar o feedback 180 graus, o feedback 360 graus. Né? Por que isso é importante? Tá? Será que o gestor que fala que já fez a parte dele, ele consegue entender que fazer a parte dele pode não ser suficiente para que a empresa tenha um bom resultado? Né? De quem é a responsabilidade num ponto desse? É de quem já fez a parte dele ou do gestor que tem que orientar, explicar, chamá-lo para poder ter um entendimento que o processo não é só uma parte do todo. O A processo é defesa, ele. a defesa é como assim, a defesa não acaba só na linha intermediária, né? Não, A defesa não. vai estar até o avanço, né? Até o próximo ali da grande área. O cara tem que correr atrás, tem que defender em qualquer momento. Você sabe que quando se fala de. Eu gosto muito de esportes, né? Se eu pudesse, eu tinha continuava praticando esportes até agora. Mas você sabe qual é o esporte onde você tem o maior senso de participação, envolvimento e distribuição das responsabilidades? Eu entendo que é o basquete. Não. É o futebol americano. Hum. Tá? E por que é o futebol americano? Normalmente o astro do time, que é o cara que joga a bola e que faz todas as jogadas, É o quarter, né? é o quarterback. Tá? É o cara que mais recebe salário, porque os salários lá são padronizados, né? Mas é a estrela do time. Então, o conceito de time de alto desempenho, ele está no seguinte: eu tenho um grupo de jogadores na minha frente que, se aqueles caras ficarem bravos comigo, é só eles abrirem a porteira e eu levo pancada. Né? E qual que é a grande missão daquele time? É evitar que o quarterback receba um encostão, né? Para ele poder conduzir, né? Para ele poder conduzir. Então, eu lembro que, e eu falo do futebol americano porque eu aprendo bastante coisa com eles. Teve uma final de Super Bowl que o time do marido da Gisele Bündchen lá, me fugiu o nome dele, Tom Brady, que é um astro, né? No último lance, ele fez lá um lançamento, o time dele estava perdendo e os atacantes não conseguiram fazer o touchdown e perderam o jogo, foram vice-campeões. E logo em seguida a isso, a Gisele Bündchen deu uma entrevista que não adiantava nada o marido dela fazer todo o esforço se o time não ajudava. Tá? Aquilo gerou uma polêmica tão grande. Um Tá? desconforto, né? O Tom Brady
repreendeu ela publicamente, fez ela se desculpar para todos os colegas dele e deixou muito claro que o espírito do futebol americano é todos ganham, todos perdem. Né? E não tem a estrela. Né? Tem o trabalho solidário e o trabalho de equipe. Né? Essa coletividade, a gente imagina a gente trazer isso aí para todos os esportes, né? Mas no americano ele é um pouco mais necessário, né? Porque o cara não consegue, porque o jogo é bem aberto, é muito contato físico, né? Então, por isso tem que ter a estratégia e tem que ter uma defesa para poder se locomover, né? Você imagina, por exemplo, dentro das organizações, pega uma montadora de veículos, né? Você tem lá a pintura da carroceria, você tem a fabricação do motor, você tem a montagem da tapeçaria, a montagem da parte elétrica, né? Você tem os testes finais no veículo de vazamento. Click Na área test. dessa, seja uma dessas áreas de um time de futebol americano. Né? O sucesso final do carro está lá a hora que ele vai para a concessionária e da concessionária para o cliente. Né? E não tem reclamações, porque não basta entregar, né? Tem que Sim, funcionar. esse é o grande segredo. Né? Você fazer com que você entregue um produto e seu produto seja bem aceito no mercado e não tenha problemas. Né? A gente comparar com diversos segmentos de mercado, a gente vê a evolução no nível de qualidade dos produtos brasileiros, tá? Em função de todos os programas, né, que foram investidos nos últimos anos. Então, hoje você tem carros que são com padrão internacional, até porque a gente exporta para alguns mercados, né, com praticamente os mesmos recursos daquilo que nós temos aqui. Né? Se você vai para o mercado de eletrodomésticos, hoje você fala em produtos globais. Então, produtos que são produzidos aqui no Brasil são comercializados na Europa, Estados Unidos e em outras partes do mundo. Isso só é possível se você chega a nível de qualidade que o seu produto consegue ter comercialização. Porque qualidade, de novo, não é mais um item a ser discutido. Ou se tem ou não tem. E não tendo, não participa do mercado. Né? Mas a questão de equipes, de você formar times, né? Eu acho que é o grande legado que os profissionais que se propõem a atuar como consultores, conselheiros, o nome que o mercado resolva dar, né? Eu acho que essa é a grande contribuição que esses profissionais podem dar para as empresas, né? Que é a passagem e a distribuição do seu conhecimento. Tá? Uma forma eu entendo até isso, eu já presenciei. Como consultores, nós temos até um pouco mais de autonomia, né, para avaliar. Autonomia, ou não sei se seria bem essa palavra, seria um pouco mais de independência para fazer as avaliações, né? A gente consegue enxergar a coisa um pouco mais de fora para poder pontuar ou recomendar algumas mudanças estratégicas, né? E um ponto que eu acho que é muito importante, André, é assim, existe às vezes até uma análise de que o consultor ele acaba sendo o cara que não tem muito compromisso com os resultados, né, da empresa. Ele vai, explica, fala. Eu acho que isso também tem mudado e mudado de forma muito forte, né, no trabalho dos profissionais que se propõem a fazer isso. Porque, assim, tudo hoje é focado em resultado.
né? O consultor ele tem que levar o seu trabalho, levar a sua experiência, e ele é parte do resultado que aquele trabalho tem que dar. Sim. Né? E esse é um problema que tem de muito entendimento de quem precisa de uma ajuda, né? E aí aparece alguém para ele ali, um cara é famosinho, e o cara coloca ali, ó, minha consultoria é um valor mensal, né? E aí a remuneração do cara não está vinculada ao resultado final, né? Então existe uma negociação aí, para que isso aconteça de forma mais fluida, né? Não, e tem que existir mesmo, e eu entendo e acho que é muito saudável quando parte da remuneração do consultor é em cima dos resultados que ele vai apresentar, né? Porque ele tem que fazer parte da solução, né? Ele não vai ser um manager, não vai ser um gerente, né? Pode até fazer a função de um, mas assim, o compromisso com o resultado, o compromisso com os objetivos que foram traçados, né? Isso é fundamental, é isso que dá consistência ao trabalho dele. Você pode ter lá uma análise de um problema específico, por exemplo, né? Ok, você vai ficar um mês, 2 meses lá na empresa estudando aquele negócio, mas assim, o compromisso é a solução daquele, daquele problema, né? Não é simplesmente apontar e falar, ó, isso aqui está errado por causa disso, disso, disso. Ok, a empresa olha Não e é fala, diagnóstico, né? Não é o diagnóstico. a empresa olha e fala, legal, isso eu sei. E né? É. Você, bom, já fiz a Como é- minha parte. Estou aqui Sim. mostrando qual é o problema, né? Não, hoje não pode, não deve existir mais esse tipo de pensamento. Eu acho que você tem que ter um diagnóstico, sim, né? Mas o diagnóstico ele tem que ser acompanhado de qual remédio que tem que ser ministrado, qual a dosagem, como tem que ser feito, qual o tratamento, vai ter que ter fisioterapia? Vai. Então, qual vai ser a fisioterapia? Vamos ter que fazer isso, isso, isso. E fazer mesmo o acompanhamento de todo esse processo, né? Eu sempre escutava, né, que as grandes equipes dos grandes cirurgiões, né, na verdade, o cirurgião famosíssimo era o cara que ficava meia hora dentro de uma cirurgia, né? Depois eu entendi que não é bem assim, não. Ele fica o tempo que for necessário para resolver aquele problema que ele, pela experiência que ele teve, que ele adquiriu, não é que ele tem mais capacidade que os outros, pelo contrário, por isso que existe uma equipe e ele, como o, o grande nome da equipe, tem a finalidade de instruir e orientar os seus colegas, né, os seus parceiros. É a mesma coisa dentro da empresa, né? O consultor, muitas vezes, é aquele médico um pouco mais renomado, que passou por algumas experiências bem drásticas, bem complicadas, então absorveu uma boa bagagem em cima disso. Ele tem que estar lá no meio, tem que arregaçar as manguinhas e fazer com que o negócio aconteça. É, Esse a é o trabalho de consultor que visa agregar valor ao negócio da empresa contratante. Sim. Porque, por exemplo, existem dois nichos que aí o pessoal bem confunde bastante, né? Que o consultor ele vai lá, só olha, fica lá 2, 3 horas por dia, ou fica o dia inteiro, mas some, e não conclui o retorno dele com o trabalho, né? Isso é um ponto. O outro ponto é o trabalho de assessoria, né? Que é onde você efetivamente está ali e executa o trabalho, né? Hoje nós estamos falando do consultor que ele está entre as duas extremidades e fazendo os dois papéis, fazendo a coisa acontecer, e muitas vezes, né?
com a ajuda do time, mas nem sempre ele está ali só, ó, faz isso, ou faz aquilo, ó, muda aqui, ou muda lá. Muitas vezes ele está efetivamente fazendo. E aí junta os dois, a consultoria e a assessoria, né? Eu acho que aí nesse ponto são, acho que duas coisas que são importantes. Primeiro é a empresa, quando busca um consultor ou quando conversa com o consultor, ela precisa ter muito claro o que ela quer. Né? Ó, eu estou procurando um consultor de qualidade. Tá bom. Por que você vai procurar um consultor de qualidade? Ah, porque eu estou com um problema de qualidade na minha planta, ou eu quero buscar novas certificações, ou eu quero melhorar o gerenciamento da minha área de qualidade, eu quero realizar alguns improvements nos meus produtos, enfim. Algum motivo tem que ter para você buscar esse profissional. A partir daí, tem que se fazer um diagnóstico para ver se aquilo que a empresa efetivamente quer é o que ela realmente está precisando. Porque às vezes eu estou lá, estou no dia a dia, acho que eu preciso isso, mas na verdade isso é consequência de outra coisa. Né? Então, por isso que a questão do diagnóstico ela é muito importante. Né? Porque você vai afinando as expectativas. Né? Então, eu tenho a expectativa de resolver um problema, mas espera um pouco, o problema que eu tenho é causado por isso e não por isso. Eu faço um programa de trabalho, um projeto de trabalho, onde eu vou dar condições de que a empresa avalie continuamente a evolução desses resultados, né? E possa fazer com que o meu trabalho seja classificado como bom, ruim ou ótimo. Né? É uma visão 300, nós como profissionais mais experientes, né, sendo consultores, né, ou funcionários das empresas, né, tem que ter bagagem, tem que ter a maturidade, mas a visão 360, né, olhar mais coisas além do trabalhinho ali do dia a dia, e esse é o conceito que a gente coloca de consultoria para solucionar problemas, é importantíssimo, né? Sim. Por isso, voltando ao início do nosso bate-papo, é assim, as empresas na retomada da normalidade ou do novo normal vão ter muitos problemas. E problemas assim, de todos os tipos. Não é só problema financeiro, não é só problema de processo, não é só problema de pedidos. Até o mercado voltar a se estabilizar, vai se levar um bom tempo e a gente vai ter que passar por algum aprendizado aí sobre as novas condições de mercado. Né? Por exemplo, eu tive notícias de empresas lá da Europa que agora estão retomando as atividades e não estão conseguindo produzir, porque demitiram uma quantidade muito grande de pessoas. Depois começaram a requisitar componentes que eram fabricados em outros locais do globo e não estão conseguindo receber porque os outros locais estão com limitações. Né? Então, muitas vezes, o seu problema não é coisa. Se você, né, um pouco do teu expertise, você vai ter problemas homéricos de gerenciamento. Né? E todo processo, para que tenha sucesso, ele precisa ter um bom gerenciamento. Se ele não tiver um bom gerenciamento, em alguma das etapas você vai sucumbir. Né? E voltando, como você voltou, vou voltar também, né? O diagnóstico, a negligência aos processos, as devidas importâncias a cada departamento, por exemplo, né? Nesse momento, o que é mais importante é tratar os fornecedores como parceiros, e os parceiros tratarem os clientes como parceiros, né?
não simplesmente entregar, né? Então, o respeito, a transparência é muito mais, nunca foi tão importante como nesse momento, né? É uma mudança de relacionamento, né? Até antes da pandemia, a maioria dos relacionamentos comerciais focavam só targets, né? Lógico, todo o histórico de fornecimento, todo o histórico de relacionamento tem um peso, né? Mas hoje eu acho que ele vai um pouco além dos targets, né? Hoje vai na questão da credibilidade, vai na questão de potencial, vai na questão de recursos, vai na questão de garantias de fornecimento. Então, muda-se um pouco o relacionamento com o retorno pós-pandemia, né? Eu não sei, eu acho que vai ser uma, uma nova etapa, né, dentro da área industrial das empresas, né? Todo esse processo de consolidação pós uma crise gravíssima aí, que o mundo todo passou e está passando, né? Então, eu acho que é muito importante aproveitar essa oportunidade de se redefinir processos, metodologias de negociações, de conversas, busca de eficiência. Eu acho que vai ser um processo bem interessante. Um baita desafio, né? E por que não? E aí é o ponto onde eu comentei contigo, né? Porque isso é um pouco da característica do povo latino, né? Não só brasileiro, mas de tomar ações tardiamente, só quando o problema efetivamente está insolúvel, né? Por que não se antecipar a isso e falar assim, bom, eu sei que isso vai precisar acontecer. Por que que, o que que você entende por que que o mercado não faz esse planejamento prévio e começa a tomar as decisões previamente? Eu acho que a gente tem problema, sim, no meio de negócios relativos a planejamento, né? Eu acho que o planejamento da maioria das empresas ele é muito focado no fluxo de caixa, tá? Deveria ser na geração de caixa, mas ele é focado no fluxo de caixa, tá? E aí acaba refletindo nas estratégias do negócio como um todo, né? Existem muitas incertezas hoje da questão de quando efetivamente a gente vai ter uma rotina normal, né, de volta. Tá? Se você olhar o mercado, o mês de abril foi péssimo, praticamente zerado. Maio trabalhou-se aí 20, 30% antes da pandemia. Junho já foi um pouquinho melhor, trabalhou na casa de 60%. E o mês de julho, muitas empresas estão colocando que tiveram bons resultados, né? Mas e agosto? Né? O que esperar? Ou não esperar, né? Esse eu acho que é o grande dilema hoje das empresas, né? Você vê o mercado automotivo falando que esse ano deve produzir 1,2 milhões de veículos a menos do que projetado, né? 30, cerca de 30 a 40% menor do que o planejado, né? É. Então, é muito difícil tomar uma decisão sem ter um cenário um pouco mais claro, porque assim a perda já existiu, existe e está aí. Isso é fato. Só o mês de abril, você põe aí um mês que não vendeu nada, em 12, você já tem aí quase 10%. Né? Não, mas olha que, veja que interessante. Eu vou colocar uma situação para você aí, que inclusive você pontuou bastante, né?
que o mercado enxerga muito e trabalha muito no fluxo de caixa e não na geração de caixa, né? Que em muitos casos o mercado olha muito o processo industrial ali, que tem suas dificuldades e tudo mais. Mas o processo industrial e as falhas do processo industrial é uma consequência da falta de engenharia, de planejamento, né? Isso vem virando em cadeia, né? A gente sabe que na Europa, em alguns países, né, que são um pouco mais industrializados, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, existe um investimento. Primeiro, o cara roda o PDCA em plenitude, o cara leva muito mais tempo planejando, desempenhando o trabalho de como fazer efetivamente, do começo ao fim, para depois executar, né? Você vê uma mudança desse cenário aqui para nós, ou nós vamos continuar, ó, tô vendo o problema ali, quando chegar lá eu resolvo. E aí acontecem os atropelos e não é o PDCA que roda, né, que é o que eu conceituo como a base, né, de toda a melhoria de qualidade, né, e isso fica em outras palavras, ficar todo mundo no dia a dia correndo só atrás do rabo, resolvendo o problema ali que aparece na hora e não toma providências para que ele não aconteça mais. Então, eu não vejo uma solução para isso a curtíssimo prazo. Não Sim, é vejo. cultural, né? Porque a gente sempre vai escutar o seguinte: não, faz um retrabalho e. Não, mas o retrabalho é custo, né? A mão de obra é barata. Né? A questão de planejamento, você pega. Veja o ciclo de fabricação, o ciclo de desenvolvimento de um produto aqui, comparado com outros mercados. Né? Você leva muito tempo para disparar ferramentais, até por questões de negociação de preços, você estrangula o preço, o tempo, não o preço, você estrangula o tempo e também o preço do teu fornecedor. Então, o ferramental, muitas vezes, ele perde a oportunidade de poder fazer um trabalho específico de uma modelagem, de uma simulação, quer num estampo, quer num molde, porque você comeu parte do tempo de desenvolvimento em negociação. E culturalmente, alguns gestores até fazem isso para ganhar tempo. Não, estrangula aqui porque lá na frente eu sei que vai dar problema e aí a gente vai precisar corrigir, né? E aí você chega no fim do projeto, você nasce com teu filho nasceu e precisa fazer fisioterapia. Aí esquece, meu amigo, aí fisioterapia pro resto da vida. Então, essa é uma cultura que eu acho muito difícil mudar tão cedo. E ela está diretamente ligada à questão do PDCA que você posicionou. Tá? Imagine fazer um PDCA de um projeto de ferramenta, de um item, de um produto. Né? Desculpe. Você com isso gera atraso no lançamento daquilo que você precisa. Né? Chega a um determinado ponto que você já não tem mais tempo, então você parte para o retrabalho, parte para as soluções que não são as melhores. Né? E a partir daí aquilo vira uma rotina. Né? E aí, Então, aí começa a misturar o custo, aí começa a misturar o custo Brasil, né, que são impostos, outras características do mercado brasileiro, com a cultura de falta de planejamento, né? E aí as coisas se misturam e viram uma baderna, né? Tipo, no Brasil, no final das contas, nada dá certo por conta disso. Mas misturam-se os problemas. eu acho que assim, o trabalho do consultor vai ser bastante exigido e eu enxergo que devam surgir boas oportunidades no período pós-pandemia, não por questões de lançamentos de produtos ou de novos projetos,
e nós não vamos ter novos projetos a um curto prazo de tempo. Pelo menos até 2023, tá todo mundo com freio de mão puxado. Não sei se até lá, mas que esse ano, e eu não vejo o ano que vem, novos desenvolvimentos. Na verdade, vai ter que se resgatar um pouco o que se perdeu aí durante esse ano. Então, eu vejo que o trabalho requisitado ou a contribuição que os consultores vão poder dar, né, nesse período de normalidade é de uma retomada rápida da manutenção e da condição de boa performance dos processos. Tá? Quando eu falo processo, é que eu envolvo a empresa como um todo, não só a parte fabril. Porque você pode ter isso na área financeira, você pode ter isso na área administrativa, você pode ter isso em compras, em vendas, né? Não só no piso de fábrica. Né? Se bem que há uma tendência de home office, né, que veio para ficar. Então, eu acho que o modelo da área administrativa para os próximos meses e talvez até para os próximos anos vai ser bem diferente do que é hoje. Né? Mas, assim, a fábrica precisa produzir, não adianta, ninguém produz home office, não faz Sim, mas produto. é, falando em home office, eu comentei isso numa outra live com outros colegas, né? O home office exige muito mais do profissional, não só na execução do trabalho, mas a visão ampla, né? Uma Tem, visão que exige muito mais maturidade dele, visão ampla 360, porque o colega do processo anterior ou posterior com que ele está lidando não está ali do lado para ele, pô, cara, eu tô vendo que você está fazendo isso, ou está tratando desse assunto, o que vai melhorar, o que vai piorar? Isso está um pouco mais distante, né? Então ele tem que executar o trabalho e gerar um pouco mais de ação, de comunicação e previsão, né? Que é o que normalmente não tem. O cara tá fazendo ali, ó, e é o que a gente tava comentando, ó, eu fiz o meu trabalho aqui, ó, tá aqui, ó, pá. Aí quando eu entrego o trabalho, o outro departamento, pô, cara, ó, mexeu aqui, vou ter que voltar lá. E por que que nesse dia a dia você não comentou, né? Porque muitas vezes no escritório era uma coisa não natural, mas acontecia de forma mais fácil, né? sim. Mas se você percebe hoje também, as grandes empresas estão montando algumas plataformas para poder gerenciar e melhorar a interação entre os trabalhos que estão hoje em home office. Tá? Por quê? Porque é uma realidade que veio e não deve mudar tão cedo. É, essas Né? ferramentas, muitas já existiam, né? Muitas já existiam. Por exemplo, a Autodesk tem uma plataforma que o cara está projetando lá, né? Tempos em tempos o arquivo se salva automaticamente, tá certo? E o time que está entregando o trabalho, ou o gestor do projeto, ou quem vai pegar depois, ele pega o projeto, abre, ó, aparece, ó, dá licença aqui que eu vou abrir o projeto. Mas o cara não para de trabalhar, né? Sim, Ele pega o projeto e ele avalia, pô, cara, ó, tô vendo esse ponto aqui, né? Então você vai acompanhando as etapas conforme vão sendo feitas de forma dinâmica. Isso é uma ferramenta que já existia, né? Mas que poucas pessoas conheciam isso, né? Não sei até que ponto o pessoal tem trabalhado com isso hoje, né? Até porque a Autodesk não é uma das plataformas de CAD, né? Quando a gente fala em engenharia, por exemplo. Mas outras empresas, eu sei que a NX e a SolidWorks começaram a desenvolver algo semelhante, né? Não sei se já estão com essa ferramenta mais avançada, mas já estavam com isso em desenvolvimento. Tem ideia que isso vai se acelerar, né? Mas esse conhecimento, essa habilidade de conhecer com mais profundidade as ferramentas para que exista essa colaboração, precisa existir cada vez mais, né? sim, sim, sim. É, na verdade, isso acaba gerando, né, primeiro, uma evolução tecnológica que tem que existir, e depois vai se criando condições para que, mesmo à distância, as pessoas tenham uma
similaridade com o dia a dia dentro de uma área comum, né? Que eu acho que é a nova realidade, né? Mas, enfim, eu acho que vai ter oportunidade para que as pessoas mais experientes possam contribuir aí nesse período de retomada das organizações, até porque as coisas têm que acontecer de uma forma muito rápida, né? As empresas já perderam muito e hoje não tem muito tempo para poder refletir, ou as questões têm que ser muito dinâmicas e muito Dinâmico, rápidas, né? né? Mas, por exemplo, quer ver? Vou puxar um outro ponto interessante, né? É, e eu já debati isso aí em outro bate-papo aí no canal. E a gente fala das pessoas mais experientes, né? Mas existem as outras gerações, né? E as outras gerações, elas se complementam. E a nossa geração, eu, você tem um pouco mais de cabelo branco que eu, né? Mas nós fazemos parte de uma mesma geração, um pouco mais para frente, um pouquinho mais para trás, mas que faz a interligação entre essas, né? E um pouco do papel nosso é fazer com que elas efetivamente se comuniquem, porque não está tendo uma passagem de bastão efetivamente dentro das empresas, né, de conhecimento. Lessons learning internamente por conta toda dessa precarização de know-how, crises uma atrás da outra, fazem esse know-how da empresa efetivamente cair bastante, né? Sim. Na verdade, não é que as gerações mais novas não tenham as experiências Sim, não. Concordo. importantes. Pelo contrário, eu acho que a gente vem de uma geração onde se tinha um pouco mais de fidelidade com as organizações, né? Que a gente escutava muito, muito na época. Dentro do nosso mercado, onde as gerações mais novas, né, acabavam uma faculdade, já iriam para uma segunda, faziam uma pós-graduação, 3 anos, queria já estar como gerente ou diretor de empresa, né? Ficava 5 anos numa empresa, se não tinha um plano de crescimento, pegava o seu boné e ia embora, né? Não acho que isso seja errado, mas assim, uma das grandes e um dos passos importantes para o crescimento profissional é o amadurecimento em cima de ações, em cima de situações problemáticas ou dificuldades que os profissionais enfrentam, né? Então, eu enxergo que as gerações mais novas, né, elas possuem um dinamismo um pouco diferente, né? São essenciais para as empresas, né? Mas talvez não tenham vivenciado tantos problemas de uma forma muito rápida como vem se somando, né, na economia brasileira, né? Carregamos muito a pedra, né? Então, nesse ponto, eu acho que assim, a experiência junto com o dinamismo, a disposição e a vontade do jovem, né, eles efetivamente se completam, porque é assim, talvez o mais experiente não enxergue mais um nível gerencial, um nível de direção como um objetivo para a carreira dele, né? O mais importante para ele naquele momento é ele passar o conhecimento que ele adquiriu, não o status de você ser um profissional, que você vai ter lá a sua secretária, se bem que isso hoje cada vez está mais difícil. Menos. Difícil a gente encontrar um diretor, um gerente que tenha secretária, né? Viajar de classe executiva, primeira classe, né? Na minha época ainda eu tive oportunidade de ter isso, hoje não tem. Então, o status ele deixa de ser uma coisa
real, importante. Então, se você consegue juntar o dinamismo, a disposição do jovem com o conhecimento que o mais velho possa passar, né, essa é a conjugação perfeita e a fórmula bastante legal de ter sucesso. Eu vou fazer o seguinte agora, Hugo. Eu agradeço suas palavras, pô, eu acho que elucidou bastante a importância aí ah, do conhecimento, o momento do mercado que nós estamos, né? Obrigado pela oportunidade, pelo tempo despendido, mas Hugo, só para a gente finalizar, você me chamou a atenção um ponto bem crítico, aí que eu tenho ouvido bastante. Falou-se muito aí há meses atrás, a questão, no meio da pandemia, né, sobre a nacionalização de muitos produtos, e aí o pessoal olhava muito a moeda, né, porque a gente importa muitos produtos da China, né, e tem também a parte do relacionamento comercial com a China. E você comentou agora que você atuou bastante com o pessoal asiático, que o mercado de eletrodomésticos realmente tem muita coisa asiática. Eu trabalhei numa empresa que fazia componentes para eletrodomésticos e isso é um ponto crítico, né? A concorrência é muito brava, mas com essa relação que você está vendo aí hoje, China, tudo bem que Huawei é um problema mais da parte tecnológica, né? Mas existe um arcabouço aí de visão com o mercado asiático. O que você vê disso aí de forma geral? E aonde que a gente pode encaixar? Que eu vejo que a gente, dependendo como é que ficar a situação, isso pode ser uma alavancagem para a nossa reindustrialização, porque nós somos muito desindustrializados, né? Sim. Eu acho que o câmbio, hoje, ele é favorável para os negócios aqui. Eu acho que um dos pontos, né, que a pandemia globalmente mostrou quando você trata de uma globalização, como tem hoje no comércio, né, quando você tem um problema, você fica com A o mercê, problema. vendido. Né? Então, você pega o mercado americano hoje, questionando que perdeu o conhecimento de uma série de produtos por conta da estratégia de nacionalização, de globalização. Você pega os europeus com a mesma coisa, e nós aqui não vamos ser diferentes. Não só ela, mas você trazer produtos de fora, você tem um custo bastante elevado, porque o patamar que o dólar está é bem alto, favorece as nossas exportações, vide aí a questão agrícola. A agricultura, o mês passado, respondeu aí por 25% do PIB, né? Então, e falando de PIB, que a indústria já teve mais de 60% de representatividade no PIB, né? Vai Então, aparecer, vou carregar algumas imagens aqui. Hoje a gente não representa nem 20, né? E a nossa e a indústria vem caindo cada vez mais. Mas eu acredito que a gente deva ter coisas importantes e boas, né, na parte de nacionalização, a partir da hora em que os mercados começarem a estar mais normais, né? Eu acho que isso é uma tendência e, com certeza, talvez não novos projetos, mas projetos de nacionalização vão ter bastantes. Que é o que a gente estava comentando, né? Desenvolver parceiros não só financeiro, porque o que acontecia era isso, né? Opa, o dólar traz lá da China e o cara não sabe nem como é que produz aquilo, não tem nenhum know-how a respeito disso, né? Fica só Sim. na tangente no outro, me entrega pronto, turnkey. Não quero nem saber, né? Eu acho que essa relação vai mudar um pouquinho assim que as coisas começarem a caminhar para o normal. Legal. Hugo, obrigado pelo tempo disponível. Estávamos aí há algum tempo aí marcando isso. Sim. Papo muito esclarecedor. Eu acho que é interessante para todo mundo entender a visão aí de quem tem um pouquinho mais de experiência e visão no mercado, está percebendo de tudo isso.
Tá bom, muito obrigado, um grande abraço para você e esperamos rapidamente aí voltarmos a trabalharmos juntos, né? Que esse é um grande objetivo para nós também, né? É isso aí. Hugo, um abraço. Outro para você. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.